O filme se inicia com um jovem casal, movido pela curiosidade após uma série de eventos peculiares, decide explorar os mistérios da Área 51, sem imaginar que logo lamentariam essa decisão. Numa noite aparentemente comum, John adormece no sofá enquanto assiste a um filme de terror. Sua esposa, Karina, ao encontrá-lo assim, não perde a chance de brincar com sua incapacidade de ficar acordado durante os filmes. Eles seguem a rotina habitual da noite e, após momentos íntimos de amor, adormecem profundamente. No meio da noite, o relógio digital do casal começa a emitir ruídos estranhos e sofre interferências, como se captasse uma transmissão de rádio. Esses sons bizarros despertam Karina, que fica intrigada e assustada com o fenômeno. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, ela vai até a cozinha para beber água, e é então que avista, através da janela, um velho homem parado do lado de fora. Antes que ela possa reagir, o homem comete suicídio bem diante de seus olhos. O som do disparo e o grito de Karina acordam John, que a encontra aterrorizada na cozinha. Pouco depois, o detetive Anthony Barker chega para investigar o incidente, mas é imediatamente barrado por 2 agentes federais de expressão austera que afirmam que o caso agora está sob jurisdição federal e se recusam a fornecer qualquer informação adicional. Intrigado e um tanto desconfiado, Anthony decide investigar mais a fundo e retorna na manhã seguinte. Quando ele volta, Anthony pede permissão a John para conversar com Karina, a única testemunha do ocorrido. Karina, ainda em estado de choque, mal consegue falar. Ela menciona que viu 2 pessoas na noite anterior. Uma já estava morta e a outra tirou a própria vida diante dela. Antes que possa dar mais detalhes, ela é tomada por um choro inconsolável e se retira da conversa. John expressa a Anthony seu desejo de ser informado sobre quaisquer detalhes do caso, já que Karina está profundamente abalada e ele quer poder confortá-la adequadamente. Anthony, por sua vez, admite que, mesmo se tivesse informações para compartilhar, o fato é que ele não possui nada concreto no momento. Após a saída de Anthony, os agentes federais retornam e, de forma autoritária, exigem falar com Karina. Sentindo que algo não está certo, John rapidamente diz que ela não está em casa, o que faz com que eles partam. Karina ouve toda a conversa escondida. Enquanto isso, o parceiro de Anthony lhe conta sobre um caso antigo em que um homem alegava ter acordado no meio da noite e visto alguém se transformar em um lagarto. Karina e John, meses depois do incidente, decidem participar de uma convenção nerd, um lugar repleto de pessoas fascinadas por tudo que é geek e alternativo. Lá, Karina fica intrigada com uma mesa que chama sua atenção. É a de Isabella e Desmond, um casal que se dedica a teorias da conspiração. Eles compartilham que há anos investigam encobrimentos governamentais e planejam acampar nas proximidades da Área 51 na semana seguinte, convidando Karina e John para se juntarem. Karina, animada, aceita de imediato, mas John a puxa de lado, preocupado. Ele confessa a Karina que percebeu como ela se tornou obcecada por teorias da conspiração desde aquela noite fatídica, passando horas a fio online. Ele expressa sua preocupação de que isso está tomando proporções maiores do que deveria. Karina, entendendo o ponto de John, promete que essa viagem será sua última aventura no mundo das teorias da conspiração. John, mesmo hesitante, concorda em acompanhar Karina nessa jornada. Enquanto se preparam para o fim de semana de acampamento em Nevada, Anthony aparece. Ele continua investigando o caso por conta própria, e ao saber dos planos de Karina e John, questiona John sobre o que ele realmente pensa dessas teorias. John admite que não acredita nelas, mas que está fazendo isso por Karina. Depois que o casal parte, Anthony encontra no quintal um par de protetores auriculares com vestígios de sangue. Ele envia a amostra para análise e fica chocado ao descobrir que o sangue é dele próprio, adicionando mais um enigma ao caso que ele não consegue desvendar. Além disso, ao chegar em casa, Anthony se dá conta de que esqueceu que era seu aniversário de casamento. No entanto, tão consumido pelo caso, ele opta por ligar para seu amigo Tom, outro teórico da conspiração, em vez de sua esposa. Ele compartilha com Tom suas suspeitas crescentes. Karina mencionou ter visto 2 pessoas na noite do incidente, mas só havia um corpo quando ele chegou ao local.
Os agentes que encontrou não correspondiam a nenhum ramo conhecido do governo federal e se encaixavam na descrição dos misteriosos homens de preto, famosos nas teorias da conspiração. Com a descoberta alarmante de seu próprio sangue em um objeto aleatório, Anthony está convencido de que algo muito estranho está se desenrolando. Tom aconselha Anthony a pisar com cuidado, alertando que a situação parece estar muito além do que seu salário justifica. Enquanto isso, Karina e John chegam a Nevada e se encontram com Isabella, Desmond e o primo deste, Logan. O grupo decide jantar em um restaurante temático alienígena, onde debatem entusiasmadamente sobre teorias da conspiração. John claramente se sente deslocado, cético em relação a tudo que é discutido, mas continua participativo por amor a Karina. Isabella, por outro lado, sente-se frustrada com Desmond que, distraído, passa mais tempo no celular do que dando atenção a ela. Durante uma ida ao banheiro, John se depara com uma situação bizarra. Um homem idoso surge inesperadamente atrás dele, agarrando-o e tentando convencê-lo a não sair do lugar. John, desconfortável e irritado com a abordagem inesperada, consegue se desvencilhar rapidamente do estranho e volta para junto dos amigos. Ele relata o incidente, mas decide minimizar a situação, sugerindo que era apenas um desocupado qualquer, e propõe que continuem com o programa. Ao chegarem ao local de acampamento, John e Desmond trocam conversas enquanto montam as barracas. Desmond tenta despertar o interesse de John por outro tipo de teoria, viagens no tempo e paradoxos temporais, mas John não demonstra entusiasmo. Desmond também revela que Logan está atualmente suspenso por envolvimento em práticas questionáveis durante rituais de sua fraternidade. Isabella, por sua vez, aproveita um momento a sós com Karina para entender melhor sua motivação para a viagem. Karina compartilha toda a sua experiência traumática, e Isabella expressa solidariedade, reconhecendo que há algo de muito suspeito na história. As duas tiram uma selfie juntas, e após Karina se afastar, Isabella analisa a foto e nota um objeto voador não identificado ao fundo. Mais tarde, ao redor da fogueira, Karina pede que Isabella e Desmond compartilhem algumas das teorias mais populares sobre a Área 51. Desmond conta que a teoria mais conhecida é que décadas atrás, uma nave alienígena teria caído ali e os extraterrestres resgatados foram levados para a base, que na época era utilizada para testes aeronáuticos. Segundo o rumor, o governo teria firmado um acordo com os alienígenas, onde eles forneceriam tecnologia avançada em troca de abrigo e segurança. No acampamento, enquanto a conversa sobre teorias da conspiração esquenta, Karina se mostra fascinada pela ideia de que a tecnologia humana, incluindo a internet e smartphones, possa ter avançado tão rapidamente devido à influência extraterrestre. Embora ela esteja completamente envolvida pela teoria, John continua cético, mantendo seus pés firmemente no chão. Enquanto isso, Anthony volta para casa e encontra a porta de seu apartamento destrancada, uma visão que o deixa alarmado. O interior está completamente revirado e sua esposa não está em lugar nenhum. Preocupado, ele tenta ligar para Tom, mas não obtém resposta. Em seguida, recebe uma chamada de um número desconhecido. Uma voz ameaçadora adverte-o novamente para se afastar do caso, recusando-se a fornecer informações sobre o paradeiro de sua esposa e amigo, apenas insinuando que Anthony está sendo vigiado. Ao olhar pela janela, ele nota um homem de casaco preto e chapéu observando-o. Em um piscar de olhos, o estranho desaparece. De volta ao acampamento, John sai da tenda no meio da noite para um momento de privacidade e se depara com uma luz brilhante sobrevoando as montanhas. A luz paira brevemente antes de se afastar a uma velocidade impressionante, deixando John confuso e sem saber o que pensar. Na manhã seguinte, o grupo se dirige ao portão da Área 51. Durante o trajeto, John percebe que um caminhão os está seguindo discretamente. Ao chegarem, Isabella adverte todos para não cruzarem uma linha demarcada, alertando que isso chamaria a atenção dos soldados estacionados em um caminhão nas proximidades. Logan, desobedecendo, ultrapassa a linha, provocando movimento no caminhão. O grupo então decide que é mais seguro partir, mas são rapidamente alcançados pelos soldados que os forçam a parar e sair do carro. Após uma revista, eles são instruídos de forma severa a se afastarem e nunca mais voltarem à noite.
De volta ao acampamento, Karina continua a debater sobre teorias alienígenas com Desmond, que menciona a existência de várias espécies alienígenas vivendo na Terra, incluindo os altos brancos, e outra de aparência reptiliana. John reitera sua posição cética, questionando por que, se tais alienígenas existissem, não haveria provas concretas. Karina, por outro lado, sugere que muitas pessoas já apresentaram evidências e relatos, mas são frequentemente desacreditadas e rotuladas como loucas, principalmente por pessoas com a mesma mentalidade cética de John. Durante uma noite tranquila no acampamento, John se afasta mais uma vez para fazer suas necessidades e acaba testemunhando uma luz misteriosa pairando ao longe. De repente, essa luz se movimenta rapidamente em direção ao grupo, que acaba caindo nas proximidades com um estrondo que desperta todos. A confusão da queda revela segredos entre os campistas. Desmond descobre, durante o tumulto, que Isabella tem se envolvido com Logan, cansada de ser constantemente ignorada por ele. Desmond e Logan acabam se envolvendo em uma briga física, e um Desmond furioso decide ir embora sozinho, ignorando os avisos de John de que não era seguro. John e os outros correm atrás de Desmond, mas só encontram seu carro abandonado na estrada. Ao investigar o veículo, John se depara com um estranho objeto luminoso e, ao se virar, dá de cara com uma figura alienígena sinistra emergindo das sombras. Em um ato de defesa, John consegue nocautear a criatura com uma barra de ferro. O grupo, assustado, observa o alienígena caído, enquanto Isabella, em pânico, começa a chamar por Desmond. Subitamente, ela é atingida na cabeça. John, Karina e Logan, em estado de choque e medo, decidem voltar para a cidade. Durante o caminho, discutem a possibilidade de serem perseguidos pelo governo. John sugere ligar para Anthony em busca de ajuda. Eles chegam em casa e entram discretamente pela porta dos fundos para evitar serem vistos. No entanto, ao subir as escadas, John acidentalmente deixa cair o objeto luminoso misterioso. Antes que consigam se acalmar, 2 soldados aparecem e os surpreendem, ordenando que levantem as mãos. Eles são rapidamente encapuzados e levados a um armazém vazio, onde são algemados e interrogados agressivamente. Quando Logan reage de forma imprudente, os soldados o executam sem hesitar. Eles exigem de John o outro objeto luminoso, mencionando que precisam dele para completar uma busca. Sob a pressão, John revela que o objeto está em seu bolso traseiro, mas ao verificar, descobre que ele caiu durante a fuga. No momento em que os soldados se preparam para atirar em Karina, numa tentativa de forçar John a cooperar, um dos soldados é subitamente baleado e morto. Anthony, que havia seguido John e Karina, aparece no armazém. O soldado sobrevivente ameaça John, mas antes que possa agir, John o ataca por trás. Anthony aproveita a confusão para lutar contra o soldado, enquanto John e Karina rapidamente pegam as chaves e se libertam das algemas. John se envolve intensamente no confronto, e durante a luta, um dos soldados ativa uma granada de luz. O efeito é devastador e rompe o tímpano de John. Por sorte, Anthony, prevenido, havia colocado protetores auriculares a tempo, escapando ileso do impacto sonoro. Ele consegue reagir rapidamente e atira no soldado, neutralizando a ameaça de forma definitiva. No momento em que estão prestes a ajudar John a se recuperar do choque, Karina, ao pegar o objeto luminoso, começa a sentir uma dor intensa e segura a cabeça, atormentada. Subitamente, o objeto emana uma quantidade imensa de energia, paralisando todos ao redor com sua força avassaladora. Quando a emissão de energia cessa, John e Anthony descobrem-se transportados para fora da casa. De alguma maneira, ambos envelheceram décadas em instantes, seus corpos agora marcados pela idade avançada. Nesse estado confuso, John avista uma figura alienígena e, num impulso, a ataca e a mata. Porém, ao reconhecer as roupas do alienígena, um horror ainda maior o toma. Era Karina, transformada pelo enigmático dispositivo luminoso. Consumido pelo arrependimento e pela culpa, John, em um gesto de desespero, pega a arma e tira a própria vida, encerrando de maneira trágica sua própria história. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente Área 51, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Revela-se então que John é o velho que Karina viu cometer suicídio no início de tudo.
Enquanto isso, o envelhecido Anthony deixa cair seus protetores auriculares no quintal, explicando o mistério do sangue encontrado neles anteriormente. A revelação se aprofunda ao descobrir-se que o idoso que tentou deter John no banheiro era também uma versão mais velha de Anthony, preso num ciclo temporal tortuoso. Quando Desmond deixa o grupo, revoltado com a infidelidade de Isabella, o velho Anthony o segue, mas um acidente com o dispositivo luminoso transforma Anthony em uma criatura alienígena, assim como acontecera com Carina. O Anthony alienígena observa de longe enquanto seu eu mais jovem tenta resgatar John e Carina no armazém. Nesse momento, os dois homens de preto, vistos anteriormente, chegam e o eliminam. Eles então entram no armazém e terminam com as vidas de John, Anthony e, por fim, Carina, declarando que estão agindo para consertar tudo. Com um disparo final, eles terminam o que começaram, e um deles questiona se está tudo resolvido, ao que o outro confirma, dizendo que só precisaram de 5 tentativas. Na última cena, Carina levanta para beber água naquela fatídica noite, e percebe-se que não há mais a presença do velho John do lado de fora, indicando que os homens de preto conseguiram, enfim, quebrar o ciclo temporal. E é assim que o filme se encerra.